Boa noite a todos, eu sou o professor Johnny, e se você gosta do que nós colocamos aqui nesse canal, se inscreva. Você já percebeu que nós estamos bem adiantados nas lições, porque estamos assim fazendo exatamente desse jeito para que as pessoas fiquem logo sabendo do que se trata das outras lições. Quando outros professores colocarem outros assuntos, você já tenha uma noção, uma formação, uma ideia. Aí outros professores vão colocando outras ideias. E você vai comparando as ideias que tem mais lógica, aquele professor que tem mais coragem de falar as coisas e aqueles que apenas querem ficar dentro daquela questão engessada. Isso é de professor para professor. Eu gosto de falar abertamente aquilo que é real, sem esconder, sem ter rabo preso com nada. E fazendo realmente o que está no livro sagrado. Então aqui nós vamos para a lição 9, que tem como título aqui o mistério da unidade revelado. Então a gente vai saber sobre esse mistério dessa unidade revelado, que no Antigo Testamento, embora houvesse algumas profecias referentes a essa unidade que aconteceria, mas porque a profecia é assim, ela diz que vai acontecer. Como vai acontecer e quando vai acontecer, essa informação não é clara para a pessoa que estava profetizando. Então a nossa lição vai falar sobre esse mistério que já existia como profecia dita pelos grandes homens de Deus. E aqui nessa lição o autor vai trazer alguma coisa. A introdução fala uma coisa interessante. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Quase que não sai a palavra revelação, de tão complicada que ela é. Então o que acontece? Tudo que o apóstolo Paulo escreveu, e os apóstolos, tudo é uma revelação. Fechou o canon, não há mais revelação. Ok? Então, o que eles estão passando para nós, sob a inspiração do Espírito Santo, isso é revelação. Claro que para nós isso é muito importante, que o apóstolo Paulo escreveu e o que os seguidores de Cristo escreveram. Já para os judeus, para eles tudo é uma piada, eles se divertem quando leem o que está escrito no Novo Testamento, porque eles não creem no Novo Testamento, eles só creem no Antigo Testamento. E aqui na introdução, ele coloca aqui pelo menos 3 situações que usa a palavra como. E eu vou ler aqui para você. São 3. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi preestabelecido por Deus na eternidade. Então, 3 como. Aqui vai ser meio que colocado aqui para a nossa compreensão. Tópico 1. O mistério oculto no Antigo Testamento. Mistério oculto no Antigo Testamento. Qual era o mistério? Era exatamente essa união aí que pela cabeça dos judeus, embora os gentios não tivessem nenhuma noção de lei, nenhuma noção da promessa que Deus havia estabelecido, que Israel seria o canal de bênção para as nações. Já aqui, quem não tem noção de nada do que vai acontecer futuramente, já não é o gentio, porque o gentio já não sabe de nada realmente. Aqui já é o povo judeu, que nem passava pela cabeça deles que existia um povo que um dia seria um só povo, juntamente com os judeus, que seriam os gentios, formando um povo que nós chamamos de igreja. Então nem passava pela cabeça do povo dos judeus lá no Antigo Testamento. Olha o que diz aqui: os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério
que esteve oculto. Então todos os dois grupos, tanto gentil como judeus, não tinham nenhuma noção do que Deus faria futuramente através de Cristo. E graças a Deus isso aconteceu como está predito. O conceito bíblico de mistério, tem aqui o conceito do grego mysterion, que significa segredo e doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então eles dizem que essa questão de um segredo estava oculto. Enquanto estava oculto, ninguém sabia, isso era um segredo. Quando foi revelado, aí passou a ser conhecida. Claro que estava no plano de Deus em ser revelado. Ele esperou o momento certo para isso acontecer. No Antigo Testamento, através dos profetas, iam falando, mas eles não sabiam quando e como isso ia acontecer. Mas aconteceu, graças a Deus. E aqui uma parte fala assim: não se refere a algo misterioso, ok, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. No cristianismo, significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Ok, então ele fala aqui que não é mistério, no sentido de misterioso, como ensinava aqueles lá em Colossenses capítulo 2, 18, que tinha muito relação com os anjos, com alguma coisa, como se quisesse adivinhar as coisas, existia todo aquele mistério. Então, nada de coisas que o anjo vem e fala nesse sentido aqui. Então era uma coisa de mistério dentro do plano de Deus em unir esses dois povos que não eram unidos. E aí formar um novo povo, que é o que nós conhecemos hoje, como eu disse, a igreja. Subtópico 2. O desconhecimento do mistério. Olha, noutros séculos não foi manifestado como agora. Naquele tempo, o Novo Testamento não foi manifesto como agora, seja no tempo em que o apóstolo estava falando. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, e foi desvendado pelo Espírito. Então, se foi desvendado pelo Espírito, eles passaram a conhecer agora. Só que eu estou falando uma coisa aqui que a gente vai conversar um pouquinho. Ele fala assim: isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Então ele se arrisca aqui em dizer que, embora fosse desconhecido, mas isso aí não quer dizer que eles não sabiam. Aí, quem então conheceria esse mistério no Antigo Testamento? Quem? Essa é uma pergunta. Eu vou colocar minha opinião. Ninguém, embora eles falassem, embora eles tivessem a revelação, mas não tinham o esclarecimento da revelação. Então, lá, os profetas que falavam acerca dessa união, desse mistério entre os gentios e os judeus, e que Jesus viria para os seus não receberiam, mas todos aqueles que recebeu ou reconheceu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então ele fala aqui, e isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Então quem? Ele não fala quem. Claro que ele não vai falar quem, porque não existia pessoas realmente com uma consciência tão firme e certa de que realmente esse mistério estava claro. Não estava claro nunca. Foi esclarecido exatamente no tempo da igreja mesmo, no Novo Testamento. Então não adianta querer dizer que eles tinham lá essa compreensão de que gentios e judeus ficariam num só povo com o título igreja. Os judeus acreditavam sim, que eles seriam o povo e o canal de bênção, mas sempre como uma raça pura. Raça não, uma etnia pura.
Isso eles tinham certeza absoluta. Agora, eles estarem sendo considerados com outros que não faziam parte do povo judeu, isso é bem difícil. E falar isso para um judeu, ele vai rir mesmo, né? Então eu nem vou falar, porque eu não creio também nisso. Então está tudo certo para mim. Subtópico 3. O ministério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito da bênção prometida aos gentios, eles fizeram menção dela. Então, eles colocam aqui algumas sugestões. Então, eu chamo isso aqui de deduções. Isso é deduções. Nossa, que entendemos assim, que somos gentil. Nós falamos isso. Pegue para um judeu e mostra esses textos aqui dizendo que eles sabiam tudo, eles vão falar: vocês não conhecem nada de Bíblia. E eu não sou nenhum bobo de mostrar isso para um judeu. Agora eu, como gentil, claro que eu vou dizer, sim, eles tinham sim esse conhecimento, porque está aqui Gênesis 12, versículo 3, do 22, 18, Isaías 11, 10, Isaías 49, 6, Isaías 54, 1 ao 3, Isaías 60, versículo 1 ao 3, Malaquias capítulo 1, versículo 11. Vou mostrar esses textos aqui para nós, se encaixa tudo perfeitamente. Mostrou para os judeus, está totalmente fora, não tem nada a ver. Então é isso, para nós, gentil, está tudo ok. A gente, tá certo, eles fizeram menção, mas a gente se arrisca muito em querer falar por eles. Eles que têm que falar, eles têm que dizer. Como diz aqui, os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Bênçãos, pode ser bênção de alguma forma, sendo o judeu canal de bênção, mas não bênção nesse sentido de formar um terceiro grupo, que era a igreja. Isso não entra na cabeça de judeu, você me entende? Que existia um terceiro grupo. Dos judeus e do gentil, criou-se um grupo que nós chamamos de igreja, que crê em Jesus Cristo. Para começar, eles não creem nem que aquele Jesus que morreu na cruz é o Cristo, o Messias. Aí já derruba toda a nossa tese do que nós falamos aqui. Mas nós cremos nisso e vamos continuar com isso, porque a gente não crê nisso, a gente vai correr para onde, né? Então, isso aqui é a nossa salvação em questão de interpretação teológica, que nos dá um respaldo, né, satisfatório para nós. E que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Ele fala aqui que eles tinham uma noção de que as bênçãos cita e diz que eles saberiam, os judeus sabiam, mas saberiam como isso aconteceria. Então não vou nem explicar isso para você, porque você já sabe qual é a minha opinião sobre isso, né? Então vamos aqui para o tópico 2, o mistério revelado no Novo Testamento. Subtópico 1, revelado aos apóstolos e profetas. Ok, revelado aos apóstolos e profetas, está tudo ok, está tudo em casa. Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum, e que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado ao gentio não consultou homem algum. Ok, então ele está falando aqui que ele não recebeu de homem algum. Aí alguém no nosso tempo, no pós-bíblico, né, pré-bíblico, porque o apóstolo Paulo é isso, que ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever. Então isso é certo, de que ele pode ter alguma noção de algum ensinamento, mas que ele teve revelação de Deus e consideramos o escrito dele sagrado. Porque se fosse ele tivesse aprendido com os homens e tivesse escrito exatamente como nós estamos lendo aqui, sob instrução de homens, então não seria uma revelação de Deus, seria uma revelação dos homens ao apóstolo Paulo. Mas realmente ele recebeu uma revelação de Deus. E agora, no pós-bíblico, nós estudamos isso para nossa edificação. E aprendemos com outras pessoas também que estudam. Isso não quer dizer que o apóstolo Paulo não quis estudar com ninguém e está nos dando a intenção de não estudar com ninguém, de não aprender com ninguém. Não é isso que ele está falando. Tem alguém que vai querer usar esse texto aqui, que ele aprendeu com o Espírito Santo. E aí como é que fica aquelas palavras de Jesus? E o Espírito vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Jesus ensinou seus seguidores.
o Espírito Santo ia fazer lembrar. Como é que você vai lembrar de algo que você não leu, não estudou? Isso é impossível, né? Não tem como. E aqui, pela revelação de Jesus Cristo. E isso daí foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus e a ele e os demais apóstolos e profetas. O mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio e intelectual. Claro, tem que ser pelo Espírito Santo. Uma coisa muito de mistério que está relacionada à revelação e ao que está em conexão com a inspiração tem que ser do Espírito Santo. Nada de intelectualidade, nada de capacidade humana somente para desvendar esses mistérios sobre o que Deus havia escrito lá no Antigo Testamento, que se cumpria no tempo da igreja apostólica. Subtópico 2, o mistério oculto revelado. Agora nós vamos saber qual foi o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Ok, a igreja no sentido de que ninguém sabia do que se tratava, que de dois povos surgiria um povo que era a igreja. Mas um mistério mais profundo revelado é Jesus Cristo, que morreu pela humanidade. Mas vamos ficar na adição como sendo esse mistério que a igreja, dois povos que estavam em inimizade foram unidos em um só povo. Como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Isso aqui só Cristo pode fazer. Ninguém mais podia fazer. Gentil é gentil. Judeu é judeu. Judeu não quer conversa com gentil. Mas Jesus Cristo consegue unir esses dois corações que pareciam pedras e eram pedras totalmente. E fazendo com que esses corações de pedra se tornassem coração de carne. E assim fizesse parte da igreja de Cristo. E por fim, o anúncio dessa dádiva do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme, várias maneiras de se apresentar, a sabedoria de Deus que se torne conhecida. Significa a própria igreja é a principal agência divina da divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Então a igreja é responsável por isso. Que igreja é essa? Assembleia de Deus? Deus é amor? Quadrangular? Universal? Ou qualquer outra aí? Não, não é igreja, placa de igreja. Vamos tirar isso da nossa cabeça. Embora eu faça parte de uma igreja que usa uma placa, que é a Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Mas o que eu não falo igreja, fala da igreja realmente, não é a placa da igreja. É a igreja de Cristo que está espalhada por todo o mundo. E não é uma denominação, não é uma religião. É a igreja que Deus escolheu e comprou com seu sangue. Alguém pode dizer, não, a igreja é a nossa é verdadeira, aquela é falsa. Sai disso aí. Isso aí não dá futuro para ninguém. Subtópico 3. A magnitude do mistério. Ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem a distinção de pessoas, etnias ou classes sociais. Mas em Cristo, e por Cristo, todos são um em participante da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Então essa compreensão de que Jesus uniu a igreja, ninguém teve essa capacidade, ninguém falou com propriedade para unir as classes sociais, as etnias e pessoas, não. Só através de Cristo isso se tornou possível. E até lá entre os irmãos de Jerusalém, que achavam que era só para os judeus, começaram a entender também que deveria se espalhar. É por esse motivo que o apóstolo Paulo tem um significado muito grande para nós. Embora Pedro seja o apóstolo dos judeus, o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Por quê? Porque ele saiu para pregar o evangelho, saiu das quatro paredes do costume judaico e começou a pregar para as pessoas lá fora. E você
deve fazer o mesmo, pregar para todas as pessoas que estão fora do limite que colocaram para você. Não deixe ninguém colocar limite para você até onde você deve falar ou pregar a verdade em Cristo. Porque uma coisa é certa, através de Cristo conhecemos o mistério. Porque o mistério, no terceiro tópico aqui, um mistério pré-estabelecido por Deus. Desde lá da fundação do mundo, desde muito tempo, antes de nós nascermos, Cristo já havia estabelecido isso, e já se cumpriu, está se cumprindo, e nós vamos divulgar isso para que a igreja do Senhor venha a crescer cada vez mais e mais. Igreja, não placa, igreja, mas pessoas que se unem ao corpo de Cristo para um dia nós morarmos junto ao lado do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.